Olá, minha amada família de fé. Eu sou Fernando Tobes e este é o dia 98 do nosso projeto A Bíblia em um Ano. Que alegria continuar caminhando juntos na palavra. Cada dia é uma semente que está crescendo no seu coração. Hoje acompanharemos Paulo em sua despedida dos presbíteros de Éfeso, um dos momentos mais emocionantes do livro de Atos. Também leremos o final do Salmo 78, onde o salmista recorda a fidelidade de Deus apesar das falhas do povo, e concluiremos com Provérbios 14, 34 a 35, que fala sobre a justiça que exalta uma nação. Escreva nos comentários. Eu sigo firme na palavra. Atos 20. Depois que cessou o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, após encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquelas regiões, encorajando os irmãos com muitas palavras, e depois foi à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava para embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele e por isso decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sopatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco II, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, e da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes foram adiante e nos esperaram em Troade. Nós partimos de Filipos depois dos dias dos pães sem fermento e, em 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo falou ao povo e, como pretendia partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lamparinas no andar superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente enquanto Paulo falava longamente. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar e foi levantado morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e o abraçou dizendo: "Não se alarmem, ele está vivo." Depois voltou ao andar de cima, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e em seguida partiu. Levaram o jovem vivo e ficaram grandemente consolados. Nós, que fomos adiante de navio, partimos para Assos, onde deveríamos receber Paulo. Assim havia ele determinado, preferindo ir por terra. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos em frente a Quios. No outro dia, atravessamos para Samos e no dia seguinte, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não parar em Éfeso para não se demorar na Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para o dia de Pentecostes. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: "Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles devem converter-se a Deus e crer em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Sei apenas que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e tribulações me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais andei pregando o reino, verá novamente o meu rosto. Por isso declaro-lhes hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos vorazes se infiltrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Portanto, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupas de ninguém.
Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos e orou. Todos choraram muito, abraçaram Paulo e o beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam o seu rosto. Então o acompanharam até o navio. Salmos 78, 40 a 72. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram no ermo. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que realizou os seus sinais no Egito, os seus prodígios nas planícies de Zoan. Transformou os rios deles em sangue e seus regatos, para que não pudessem beber. Enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram. Entregou as colheitas deles aos gafanhotos, o produto do trabalho deles às locustas. Destruiu as videiras e as figueiras deles e quebrou as árvores da região. Deu as manadas deles ao granizo e os rebanhos aos raios. Desencadeou contra eles o furor da sua ira, indignação, hostilidade e calamidade. Um exército de anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não poupou a vida deles, mas entregou-os à peste. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor deles nas tendas de Cam. Mas fez o seu povo sair como ovelhas e os conduziu como rebanho pelo deserto. Conduziu-os em segurança, de modo que nada temeram, enquanto o mar cobriu os seus inimigos. Assim os trouxe até o limite santo, até o monte que a sua destra conquistou. Expulsou as nações diante deles e lhes repartiu uma herança. Fez habitar as tribos de Israel em suas tendas. Mas eles puseram Deus à prova e se rebelaram contra o Altíssimo. Não guardaram os seus estatutos, como seus antepassados foram infiéis, e desviaram-se como um arco defeituoso. Com os altares idólatras, o irritaram. Com seus ídolos, o provocaram a ira. Ouvindo isso, Deus se enfureceu e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o seu poder ao cativeiro, o seu esplendor nas mãos do inimigo. Entregou o seu povo à espada, enfurecido contra a sua herança. O fogo consumiu os jovens e as moças não tiveram canção de casamento. Os sacerdotes caíram à espada e as viúvas não puderam chorar. Então o Senhor despertou como alguém que acorda do sono, como guerreiro dominado pelo vinho. Atingiu seus adversários por trás e os entregou à desonra perpétua. Rejeitou a tenda de José, não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Construiu o seu santuário como os céus, como a terra que fundou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Trouxe-o dos pastos para apacentar o seu povo Jacó, a sua herança Israel. E Davi os apacentou com integridade de coração e os guiou com mãos experientes. Provérbios 14, 34 a 35. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é uma desgraça para qualquer povo. O favor do rei é para o servo prudente, mas a sua ira pesa sobre o que causa vergonha. Minha amada família de fé, a palavra nos lembra que servir a Deus é caminhar com propósito, mesmo quando o caminho é difícil. Paulo terminou sua missão com lágrimas, mas também com esperança. E é assim que devemos viver, servindo e amando até o fim. Se esta leitura abençoou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com 3 pessoas. E se desejar apoiar este projeto, os links estão na descrição deste vídeo. Nos vemos amanhã, no dia 99, continuando juntos de Gênesis a Apocalipse.